Bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês. Deus abençoe uma ótima terça-feira hoje, dia 25 de novembro de 2025. Deus abençoe a todos vocês, queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Amados, a palavra de Deus hoje está em Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e 19. Vamos para a meditação da palavra do dia, para a reflexão da palavra do dia hoje. Porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Amados, nesse texto, nós vamos aprender a lição como Abacuque nos ensina hoje. Nós vamos refletir sobre esse texto da Bíblia, Abacuque. O profeta Abacuque nos ensina a confiar em Deus, mesmo na escassez e na dificuldade. Abacuque estava enfrentando uma situação difícil. A economia estava ruim, a figueira não florescia, a vide não produzia fruto e as ovelhas estavam sendo cortadas do aprisco e não havia gado nos estábulos. Era uma situação de escassez e desespero. Mas Abacuque não se desesperou. Em vez disso, ele declarou, olha aqui que Abacuque declarou: todavia eu me alegrarei no Senhor e eu exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Isso, amados, é incrível. A fé de Abacuque estava dizendo que mesmo na escassez e na dificuldade, ele escolheria alegrar-se no Senhor. E ele sabia que Deus era a sua força e a sua salvação, e que ele sustentaria em meio às tempestades. É exatamente isso que Deus nos chama a fazer. Ele nos chama a confiar nele, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Ele nos chama a alegrar-nos nele, mesmo na escassez e na dificuldade. Mas como podemos fazer isso? Como podemos confiar em Deus quando as coisas estão ruins? A resposta é simples: porque Deus é fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é a rocha firme que não se abala, amados. Então, irmãos e irmãs, vamos aprender como Abacuque. Vamos confiar em Deus mesmo na escassez e na dificuldade. Vamos alegrar nele mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Porque Deus é a nossa força e também é a nossa salvação. Ele nos sustentará em meio às tempestades, amado. Quando você estiver passando por uma situação difícil, lembra-se das palavras de Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor e eu exultarei no Deus da minha salvação.
Deus é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a nossa, aleluia, Ele é a nossa força, aleluia, e também nos sustenta, aleluia. Então nós temos que confiar e se alegrar na presença do nosso Deus. Abacuque é um grande exemplo desse homem. Ele é um grande exemplo porque ele confiou, ele se alegrou, amados, na escassez, na fome. Esse homem se alegrou, aleluia. Porque ele falou, ainda que eu e a figueira não floresça, que nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento. Aleluia! Nós temos que ter essa confiança que nem Abacuque confiou no Deus da nossa salvação, no Deus provedor, no Deus que abre caminho no deserto, um Deus que alimenta, manda maná, aleluia, alimenta o teu povo no deserto, aleluia. Ele faz jorrar água da fonte viva para dar para o sedento beber. Aleluia! É esse Deus que nós servimos, amado. Nós temos que confiar no Deus ao qual nós servimos. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Em meio a essa tempestade, em meio ao deserto, em meio à escassez, nós temos que confiar. Nós temos que se alegrar na presença de Deus, assim como Abacuque. Aleluia. Amém. O Senhor é fiel. Aleluia. O Pai amado, Pai querido, eu te louvo nesse dia, nessa hora, Pai. Eu não sei qual a dificuldade que teus filhos estão enfrentando no dia de hoje, mas a palavra de Deus para esse dia, assim como Abacuque, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! Eu me alegrarei no Senhor. No momento que passamos pela escassez, pela fome, pela dor, pela perca. Tem muitos passando por uma enfermidade, por uma perca. Mas o Senhor é fiel. O Pai é fiel. Vai mudar a trajetória da sua vida hoje. Para te curar, para te libertar, para te salvar. Aleluia. Glória a Deus, e nós temos que se alegrar. Ele é fiel para abrir uma porta abençoada para você poder trabalhar. O nosso Deus, nós servimos, é fiel para, aleluia, para curar os doentes, para curar as enfermidades, para entrar com provisão dentro do teu lar, dentro da tua casa, dentro da tua família hoje. Creia no poder da palavra do Senhor. Amém? Deus vos abençoe. Um ótimo dia. Deus abençoe.